Então vamos lá, vamos tratar de outro assunto importante no nosso trabalho. Agora nós vamos falar de norma penal excepcional, norma penal temporária e, no caso, de normas penais em branco. Então vamos aí ao nosso material, norma penal de caráter excepcional e norma penal de caráter temporário. Em relação a essas normas penais, nos interessa somente observarmos o que tem aí no artigo 3º do Código Penal. Normas intermitentes. Então eu posso dizer que essas daqui, tanto a excepcional quanto a temporária, são normas de caráter intermitentes. Ou seja, para ter vigência por prazo efêmero. Elas são editadas para tratar de assuntos excepcionais, de assuntos anormais, situações anormais, tá bom? Então, elas têm vigência. No caso da excepcional, essa daqui, a vigência está atrelada à manutenção da situação anormal que a justificou. Já a temporária tem prazo de vigência determinado na lei. É isso que nos interessa. Então, lei penal excepcional e lei penal temporária tem vigência efêmera, tem vigência por prazo determinado ou atrelado a uma situação anormal. O fato é que essa lei ela será revogada. Sendo revogada, ela continua sendo aplicada aos fatos ocorridos sob seu império. Daí falar-se que essas leis têm ultratividade em prejuízo. Então, quando eu digo que elas continuam a ser aplicadas aos fatos praticados durante a sua vigência, significa que, mesmo revogadas, continuam a ser aplicadas aos fatos ocorridos sob seu império. Tá bom? Isso é ultratividade em prejuízo. Legal. Agora vamos olhar adiante para vermos uma outra situação. Norma penal em branco. Norma penal em branco é, segundo a doutrina, aquela que depende de complemento. Depende de complemento. Esse complemento pode estar em lei de igual status, de igual natureza. Ou pode estar em ato, deixa eu riscar aqui, ato normativo. Ponto. Então eu tenho complementos que estão em lei e tenho complementos que estão em atos normativos. Aquelas cujo complemento está em lei são chamadas de normas penais em branco homogêneas ou próprias ou homovitelinas. Já aquelas que estão em atos normativos outros são chamadas de heterogêneas, impróprias ou heterovitelinas, tá bem? Vamos aqui observar, a título de exemplo, o crime de bigamia que está no Código Penal. Olha a redação. Construir alguém sendo casado, novo casamento. Ora, o que é casamento? Para eu entender o que é o casamento, eu dependo de um complemento. Se eu dependo de um complemento, esse dispositivo que está aqui é uma norma penal em branco, pois depende de um complemento que está no Código Civil. É exatamente o que eu tenho adiante. Olha, casamento, que está no crime de bigamia, está definido no Código Civil, portanto, o crime de bigamia é uma norma penal em branco, sim, homogênea, já que o Código Civil tem o mesmo status que o Código Penal, também chamada de própria. Ou, aí surge um nome interessante, homovitelina. Esses nomes a gente encontra em provas, tá certo? Tá. Complemento está onde? Está no Código Civil. Agora preste atenção no negócio, numa situação interessante. Aqui eu tenho o Código Penal.
Qual é o prazo de vigência do Código Penal? É vigência por prazo indeterminado. Qual é o prazo de vigência do Código Civil? Mesma coisa. Prazo indeterminado. Isso significa que, se eu mudo o conceito de casamento aqui, ou eu acabo com o instituto do casamento, essa alteração do Código Civil tem que retroagir, de modo a beneficiar aquele que estava sendo processado por bigamia, porque eu estou diante de um abolício criminis. Se não há casamento mais como instituto, não há o crime de bigamia, que é cometido por quem está casado tendo casado novamente. Quer dizer, acabou o crime. Quer dizer, a alteração do complemento aí repercute no crime. É isso que eu quero chamar a atenção. É por isso que nós estamos trazendo esse tema para dentro de aplicação da lei penal no tempo. A alteração do complemento, quando o complemento tem vigência por prazo indeterminado, a alteração em benefício deve retroagir. Perfeito. Vamos dar uma olhada em outro exemplo. Também um caso de norma penal em branco. Lei de drogas, Lei 11.343, um dos crimes que eu tenho lá. Prescrever ou ministrar culposamente drogas. Obviamente que para eu entender o que é drogas, eu preciso de um complemento. Só que o complemento, nesse caso, não está em lei, está num ato normativo. Onde é que está esse complemento? Está numa portaria do Ministério da Saúde, que é um ato do Poder Executivo. Então, no caso de drogas, nesse caso aqui, estou diante de uma norma penal em branco, imprópria, ou também chamada de heterogênea ou heterovitelina. Heterovitelina. Então, essa é a norma penal cujo complemento está num ato normativo outro. Agora, olhe, essa portaria que está aqui tem prazo de vigência por quanto tempo? Também de maneira indeterminada. Do mesmo modo que a lei aqui tem prazo de vigência indeterminado. Opa. Agora sim, tem prazo de vigência indeterminado. Perfeito? Legal. Então, o que nos interessa nesse caso? Interessa-nos o seguinte: se houver alteração dessa portaria, a alteração retroage de modo a beneficiar o sujeito. Se eu tinha uma substância que era entorpecente, era drogas, e depois deixou de ser, essa modificação retroage, é uma abolício criminis. Por quê? Porque o complemento tem vigência por prazo indeterminado. Correto? Perfeito. Agora, o problema é, preste muita atenção, quando o complemento não tem essa natureza, não tem vigência indeterminada. Há complementos que têm caráter excepcional. Há complementos que têm caráter temporário. E aí, a estes complementos, a gente aplica a regra da lei temporária e da lei excepcional. Ou seja, mesmo que revogados, aplicar-se-ão aos fatos ocorridos sob seu império. Vamos a um exemplo. Crime contra a economia popular. Imaginemos uma situação de inflação, onde haja o tabelamento de preço que terá vigor por prazo de 1 mês. Então, o comerciante tem que ter o preço tabelado durante 30 dias. O José comerciante, no 29º dia, ele descumpre a tabela. Passa o período de vigência da tabela, ela é revogada. Quer dizer, essa tabela, que é o complemento, continua sendo aplicada a essa situação. Por quê? Porque ela tem caráter temporário. Então, mesmo que revogada, continua sendo aplicada aos fatos ocorridos sob seu império. O que eu quero mostrar? Normas penais em branco. Quando o complemento
tiver como caráter ser indeterminado, prazo indeterminado, a sua alteração retroage de modo a beneficiar o agente. Quando o complemento tem caráter excepcional ou temporário, como no caso do tabelamento de preços, a sua alteração ou revogação não retroage, porque ela continua sendo aplicada aos fatos ocorridos sob seu império, mesmo depois de revogada. Então, é essa a diferença que nós precisamos estabelecer. Complementos com prazo indeterminado e complementos com característica de excepcionalidade e temporariedade. Tá certo? Legal. Vamos voltar ao nosso material e vamos resolver ali uma questão a respeito do tema. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Já tem anotado aqui, deixei anotado um aspecto aqui. Deixa eu só voltar. Eu vou apagar para ficar mais fácil para a gente trabalhar, tá? Então, vou fazer apagar o que tem ali, tirar todas as anotações que nós temos. Vou descartar as anotações. E aí eu tiro essa anotação em relação a esse tópico também. Vamos deletar essa anotação. Agora sim, apresentação, correto. Agora nós vamos lá, isso já está aí no quadro limpinho. Vamos anotar agora o que nos interessa em relação a esse tema. Então vamos lá. De acordo com o que dispõe o Código Penal, acerca da lei excepcional ou da lei temporária, a conduta de um comerciante que tenha criminalmente transgredido os preços estipulados em tabela fixada pelo órgão do poder público deve ser avaliada pelo juiz com base na tabela vigente ao tempo da transgressão, porquanto constitui complemento de norma penal em branco que tem ultratividade. Ora, se estou falando de complemento que tem caráter excepcional ou temporário, tem ultratividade em prejuízo. Então aqui, ultratividade em prejuízo. Porque é um complemento que não tem prazo indeterminado. O item está absolutamente correto, item está certo. Então, item certo, correto. Agora, nós vamos a um outro texto que trata também da norma penal. Vamos dar uma olhada lá em relação à sucessividade de leis no tempo, em relação às regras gerais. Vamos observar o que nós temos. Julgue os itens de acordo com o Código Penal em relação à sucessividade de leis penais no tempo. Não se aplicam as regras gerais de irretroatividade da lei penal mais severa, tampouco a retroatividade das normas mais benignas, bem como não se aplica o preceito da ultratividade à situação concretizada no caso de normas penais em branco. Preste atenção. Aqui ele está tratando de norma penal em branco, sem distinguir se o complemento é por prazo indeterminado ou se é por prazo efêmero, se é excepcional ou temporário. Então, não dá para afirmarmos que a toda norma penal em branco eu não aplico as leis penais no tempo de modo a ter retroatividade ou não. Então, o item aí está errado, porque eu preciso distinguir se a norma penal é uma norma penal que depende de um complemento com prazo indeterminado, cuja alteração retroage, ou se é um complemento de caráter excepcional ou temporário, cuja alteração em benefício não retroage, porque ela continua sendo aplicada, apesar de revogada, aos fatos ocorridos sob seu império. Questão bem interessante a respeito disso. Era isso que nós tínhamos a tratar a respeito da aplicação da lei penal no tempo. É isso aí.